Na segunda parte desta aula pública sobre os Estados Unidos com Donald Trump, o professor Antônio Roseira responde às perguntas do público da UFABC em São Bernardo do Campo. Você falou um pouco da mudança de postura do Trump após a posse, ele questionava muito as alianças dos Estados Unidos e tem um elemento importante também que é a Rússia aí no meio. Eu queria que você comentasse um pouco a leve mudança de postura do Trump com relação à Rússia. Qual que você acha que é o rumo que a relação dos Estados Unidos com a Rússia está tomando após a posse do Donald Trump? A relação dos Estados Unidos com a Rússia também passou aí por uma mudança depois da eleição, né? Especialmente depois da investigação que o FBI e o Congresso americano abriram para verificar a influência da Rússia nas eleições americanas. A possibilidade de um impeachment, né, uma leve possibilidade de impeachment em relação ao Trump, do Trump, causou aí um choque de rotas aí entre a Rússia e os Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram a criticar a Rússia abertamente na mídia, especialmente, acho que o ponto alto disso foi quando houve o ataque químico a civis feito pelo Assad. A administração Trump não perdeu a oportunidade de criticar a Rússia abertamente. Agora, isso é bastante interessante, né? Então, durante a campanha e ainda nos primeiros meses de governo, havia aí uma proximidade que refletia muito mais o estilo do Trump do que os próprios interesses americanos, porque o Trump tem uma certa ele tem um certo interesse por figuras autoritárias, que não seja de esquerda, né? Mas ele tem um certo interesse por essas figuras autoritárias, ele tem uma admiração muito grande pelo Vladimir Putin, já publicizou isso inúmeras vezes, mas o problema é a possibilidade de impeachment, né? Então, provavelmente, enquanto houver esse processo de impeachment, enquanto houver essa tensão interna, enquanto o presidente estiver sendo investigado, vai haver um distanciamento maior entre as duas administrações, especialmente entre a figura do Donald Trump e a figura do Vladimir Putin, por uma questão interna mesmo, por uma questão de administração, de se manter na administração. Então, há esse limite. Recentemente, o Brasil vem tentando aderir à OCDE como um membro pleno. E o governo brasileiro estava bastante confiante com essa adesão, até que se deparou com a oposição do governo Trump a esse pleito. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a política do Trump para o Brasil ou a ausência de política do Trump para o Brasil. Qual é a sua visão sobre isso? Eu penso no seguinte, eu vejo como uma certa ausência de política, não só para o Brasil, como para a América Latina. Os Estados Unidos cortaram aí mais de 600 milhões de dólares de ajuda à América Latina recentemente e acabaram agora, há pouco tempo, de anunciar uma política para a América Latina. É uma política bastante genérica, como a maioria das políticas que os Estados Unidos têm adotado para a América Latina nas últimas décadas. Então, a oposição dos Estados Unidos da entrada do Brasil na OCDE, eu vejo eu vejo pelo fato de que o país privilegia muito mais a sua relação com os seus aliados tradicionais da Europa e da Ásia, os países desenvolvidos, mantendo uma certa distância com países periféricos em desenvolvimento, né, pretendendo, portanto, separar esses grupos. A relação dos Estados Unidos com a América Latina, a partir desse novo documento, desse novo discurso da administração Trump, é uma relação que ela seria pautada no desenvolvimento econômico, na cooperação comercial, na cooperação política, portanto, termos bastante genéricos, sem definir aspectos muito específicos. Talvez o aspecto mais específico e mais claro dessa relação seja a renegociação do NAFTA, que o Trump vai empreender de agora para frente com o governo mexicano, né? Todo mundo esperava que os Estados Unidos fossem abandonar o NAFTA. Os setores mais radicais e mais conservadores da administração americana já haviam preparado um documento de saída dos Estados Unidos do NAFTA, mas o Trump voltou atrás depois de conversar
por telefone com o presidente mexicano e com o primeiro-ministro canadense, mas reafirmou que os Estados Unidos farão um processo junto a esses dois países de renegociação desse acordo regional. Portanto, nós devemos esperar algumas mudanças importantes em defesa da economia americana. Isso vale para a América Latina também, né? Os Estados Unidos devem, não sei se revisar profundamente o comércio, mas eles estabeleceram estudos do comércio dos Estados Unidos com todas as regiões do mundo, inclusive com a América Latina, para ver a possibilidade dos Estados Unidos ampliarem as suas exportações. O Brasil é um forte parceiro comercial dos Estados Unidos, então, portanto, nós devemos enfrentar aí um certo protecionismo pela frente e uma certa divisão do mundo, onde os Estados Unidos passaram a privilegiar aqueles atores mais relevantes, mais importantes historicamente para eles, e relegar a periferia, o papel de periferia. Ele traz uma análise muito interessante da política do governo Trump, que é uma coisa extremamente instável quando a gente para pensar, ainda mais no contexto das relações internacionais contemporâneas. Eu acho muito importante a gente ter esse tipo de aula pública para todos nós podermos, não só aqui na universidade, mas também para todo mundo que vai assistir em casa, para a gente conseguir fazer uma análise um pouco mais teoricamente embasada do que está acontecendo hoje.